Fala galera, muito boa noite, bem-vindo ao canal Engenheiros Empreendedores. Meu nome é Lucas, você já me conhece e no vídeo de hoje nós vamos para o nosso segundo podcast, onde eu estou tentando te ajudar a descobrir se a área da eletrônica é realmente a área da sua vida. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar um tema importantíssimo que eu sempre destaco em quase todos os meus vídeos que eu falo aqui no canal. Qual que é esse tema, Lucas? Por que fazer algum curso antes sobre eletrônica é tão importante? Como assim fazer algum curso antes? Será que é tão importante assim fazer ou ter uma experiência com eletrônica antes de entrar na faculdade? É isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Mas antes de começar, solta aquela vinheta. Galera, antes da gente começar aquela partezinha de praxe, né? Se você tá me assistindo no YouTube, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para acompanhar a atualização de todos os vídeos. Mas também me segue lá no Instagram e no Facebook, onde eu posto conteúdos diários. Aqui embaixo vai ter um link que te leva para todos os trabalhos que eu estou participando, todos os meus projetos. Se você se sentir interessado, segue a gente lá, beleza? Então vamos começar. Galera, por que eu separei esse tema, né? Por que fazer algo antes sobre eletrônica, algum curso ou ter uma experiência é tão importante antes de você entrar numa faculdade de engenharia eletrônica? E para contextualizar esse tema, antes de eu falar várias das minhas considerações, eu resolvi trazer alguns estudos, alguns dados que podem ser bastante interessantes, tanto para eu me basear no que eu realmente estou falando aqui, trazer um conteúdo verdadeiro, tanto para te dar informações relevantes sobre essa área. Não especificamente só sobre engenharia eletrônica, mas sobre engenharia no geral. E é o seguinte, se você fizer pesquisas rápidas aí no Google, você vai encontrar coisas muito importantes. Uma delas é o seguinte, muita gente me pergunta no canal como que é o mercado de trabalho de engenharia eletrônica, se é fácil de encontrar estágio, e vários tipos de pergunta relacionado a esse tipo, muito preocupado com além da faculdade, né? Ah, vou fazer esse curso, mas e depois? O que eu posso fazer tendo essa bagagem no meu currículo? Existe um dado estatístico do IBGE que mostra que 42% dos formados de engenharia atuam realmente na área em que ele se formou. Ou seja, é menos da metade. Então é muito complicado você conseguir algo na área. Por isso que eu falo, a faculdade em si, ela não é um local que vai te garantir uma vaga no mercado de trabalho, principalmente naquela sua área de estudo, que é engenharia e tem lá seu piso salarial definido pelo CREA, se eu não me engano. Não sei se é pelo CREA que é definido, mas enfim. É muito difícil você conseguir. E na engenharia eletrônica não é diferente. É uma área que está relacionada à tecnologia. Se você reparar, o nosso estudo de eletrônica, ele é muito mais numa situação macro do que numa situação micro, como placas-mães de computadores ou de celulares, aqueles circuitos integrados ou eletrônica embarcada muito mais complexo. Nosso curso ele não vai abranger tanto isso, você não vai ter aquele domínio da manutenção, de projetar as coisas, você vai ter noção, mas você não vai ter um domínio tão grande e por isso que não é tão fácil trabalhar nessas áreas. Você precisa de um estudo mais completo em relação a isso. Ou seja, você não vai depender só da faculdade, ou seja, a faculdade não vai te garantir uma vaga no mercado de trabalho se você ficar baseado somente no que tem dentro da faculdade. Você precisa procurar alternativas fora. Isso vai ser muito importante para a tua vida. Se você quer realmente trabalhar na área, se você está fazendo um técnico em eletrônica, se você se interessa por eletrônica e quer realmente depois fazer uma engenharia e talvez trabalhar na área como engenheiro, você vai ter que ir além do que você consegue enxergar no momento. Vai ter que fazer muitas pesquisas e ver o que você pode fazer para se estruturar como profissional e aí sim conseguir entrar no mercado de trabalho, trabalhando como engenheiro eletrônico propriamente dito, ganhando salário, o piso salarial lá que o CREA define, e não entrando, sei lá, como analista, como a maioria dos engenheiros atuam hoje, ou quando saem da faculdade propriamente dito. Outros dados interessantíssimos, e até um pouco antigo, eu peguei um dado aqui de uma notícia do G1, e ela está falando de dados que estão entre 2001 e 2011, mas muito possivelmente essa porcentagem que eu vou falar aqui para vocês não deve ter alterado de forma tão significativa. Fala o seguinte: a evasão das pessoas, ou seja, a desistência no curso de engenharia, né? Não estou falando de engenharia eletrônica específica, sim de engenharia. Nas redes públicas, chega a 43,41%. E nas redes privadas, 62,32%. Já já eu vou entrar em alguns detalhes que
mostram a causa da gente ter esses números. Mas algo que é muito importante, que já revela algumas coisas antes de mostrar esses outros números, é o seguinte: esse estudo também fala, já nas instituições de elite, que eu até fiz um vídeo aqui no canal, vou colocar o card aqui, nunca lembro do que é, mas que eu falo qual é a melhor faculdade para fazer engenharia eletrônica. Essa notícia já cita aqui, fala o seguinte: já nas instituições de elite, onde o vestibular é o mais concorrido, como o Instituto Tecnológico de Aeronáutico, o famoso ITA, e o Instituto Militar de Engenharia, o IME, o estudo indica que a taxa de abandono é de apenas 5%. Logicamente, isso na sua cabeça já soa como, olha, como o cara teve uma dificuldade tremenda, teve que fazer um esforço tremendo para conseguir entrar numa faculdade dessa, a probabilidade dele desistir do curso lá dentro, mesmo sendo difícil, é menor, porque ele já entra com preparo gigantesco. Eu não sei dizer, não procurei esse dado, mas deve ser difícil encontrar pessoas que conseguiram passar nesse tipo de instituição, né? Pessoas comuns como a gente, que não tem nenhum dom especial. Mas é muito difícil você encontrar uma pessoa que conseguiu passar nessas instituições estudando somente um ano, tendo só o ensino médio. Depende muito da bagagem que ela trouxe antes, ou seja, se ela teve um ensino médio ali num particular, uma vida inteira num ensino muito bom, depende de vários fatores, mas é raro você encontrar esse tipo de gente que conseguiu passar de forma muito simples e muito fácil no ITA. Lógico que tem sempre os top zica da galáxia, que no caso não sou eu. Mas eu acredito que se a gente procurar uma porcentagem, se o ITA tiver algum tipo de dado que divulgue isso, provavelmente as pessoas não entram com tanta facilidade ou não entram na primeira vez que tentam o vestibular do ITA e do ME. Outra coisa que eu acho interessante aqui, que também revela algumas coisas sobre o curso de engenharia, é que ele fala o seguinte: ainda de acordo com a entidade, né, tá falando da entidade que fez a pesquisa em si, dos 1.045 cursos de engenharia estudados, 39%, ou seja, é um número bastante grande comparado ao que ele está querendo dizer aqui, fala o seguinte: 39% receberam conceito 1 ou 2, indicadores considerados insatisfatórios na última edição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o famoso ENAD. E só 6% tiveram a nota máxima, 5. Ou seja, também é um fato que talvez leve a pessoa a desanimar de um curso de engenharia como é o nosso de eletrônica, por exemplo. Então eu resolvi trazer alguns dados que mostram o quão é importante o aluno chegar preparado, chegar realmente preparado para uma faculdade. Então, tipo assim, a faculdade não é algo que você simplesmente pode entrar. Apesar de depois de você ter terminado o ensino médio, você poder entrar numa faculdade, eu acredito que no nosso cenário, no cenário brasileiro, isso não é a realidade. Eu acho que se a gente sai do ensino médio e vai direto para a faculdade, a gente tem um pulo muito grande, um salto muito grande de realidade, e por isso esses números tão altos de taxa de evasão em rede pública 43%, taxa de evasão em rede privada em engenharia 62%. Então são dados que você tem que ficar atento e começar a pensar nas estratégias que você pode utilizar antes de entrar propriamente dito na faculdade. Tá, Lucas, eu até entendo o que você quis dizer, mas isso não está muito mais relacionado ao nosso ciclo básico, quase que não sai, ao nosso ciclo básico de matemática, de ciências, por exemplo? Sim, está significativamente ou praticamente que a maior totalidade está relacionado a isso. Mas, por experiência e analisando esses estudos, isso indica o conhecimento específico em relação ao que você está estudando está sim implícito nesses números. E eu vou mostrar mais desses números para comprovar o que eu estou dizendo aqui para você, que além de comprovar da minha experiência, eu estou tentando te comprovar a partir de números e de dados estatísticos de estudos feitos perante esse cenário de engenharia no Brasil. Então tem uma coisa muito interessantíssima aqui, ó. Talvez você pense, a taxa de evasão numa rede privada é muito grande por conta das condições financeiras e tal. E você vai ver que a taxa financeira, né, a porcentagem das condições financeiras com relação à evasão é uma das mais pequenas. Então aqui eu peguei um estudo, não sei que número é esse aqui, mas é um número de um Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia que aconteceu em 2016. Então tem um estudo aqui que revela algumas coisas interessantíssimas. Por exemplo, quais são as causas de desistência? Quais são as maiores causas de desistência no curso de engenharia? Aqui ele cita 5 tópicos e as porcentagens perante a esses 5 tópicos que leva à nossa totalidade. Então ele colocou as seguintes subcategorias: acadêmico administrativo, com a porcentagem de 11%,
Se você comparar com o todo, é uma porcentagem bem relativa, porque ó, financeiramente você tem apenas 5% e profissionalmente 6,5%. Ou seja, fatores acadêmicos administrativos, ou seja, aquilo que a instituição coloca como que eu posso dizer, hardware em volta do aluno, aquele apoio em volta do aluno, também é significativamente relevante. Então, quando você for entrar numa instituição, começa a reparar um pouquinho mais isso, porque esses fatores que não dependem de você também podem te afetar em algum momento, como me afetou, por exemplo, quando eu fiz a troca de curso. Eu entrei em engenharia de alimentos, para depois trocar para eletrônica. Eu pensei que essa opção seria fácil. E quando eu entrei lá dentro, eu vi que não era fácil. Eu poderia ter desistido, porque não conseguia trocar para eletrônica tão rapidamente. Isso poderia ter sido um fator de desmotivação. Não aconteceu no meu caso, mas pode acontecer no seu. Isso é só um pequeno exemplo desses problemas que podem acontecer relacionados ao acadêmico administrativo. Financeiramente, essa porcentagem é de 5%, então é uma porcentagem baixa em relação ao todo, comparado à parte de acadêmico administrativa, ou seja, menos que a metade. Profissional 6,5% deve ser aspirações profissionais, ou seja, o que ele realmente quer fazer, um estágio, se dali para frente aquilo vai dar um retorno para ele a longo prazo. E os mais importantes é o pessoal e o pedagógico. O pedagógico ganha disparado, 55%, ou seja, o nível de ensino da instituição, como mostra o outro dado lá, que 39% receberam somente nota 1 e 2, o nível da instituição, o nível do aprendizado é significativamente relevante para a taxa para grande taxa de evasão nos cursos de engenharia. E o pessoal leva como 22,5%. Se a gente for pensar implicitamente nisso aqui, se a gente sair um pouco dessa só de o professor dá aula ou eu tenho problemas pessoais, a gente começa a levar para um lado mais objetivo, digamos assim, além de profissional, né? O profissional também conta nessa parte de dar uma totalidade aí de quase 80%. Mas se a gente pensar implicitamente, quando a gente pensa em fatores pedagógicos, os alunos têm muita dificuldade em lidar com os professores. Mas essa questão ela pode ser pequena em relação ao objetivo da pessoa. Se ela não tem objetivos palpáveis dentro da faculdade, ela tem dificuldade de ir até o final. É o que acontece muito dentro da nossa área. Eu vejo muito aluno que não tem uma bagagem interessante para engenharia eletrônica e tem dificuldade de enxergar as coisas que eu aprendi há anos atrás. E isso que eu tô falando aqui não é tipo, ele tá se colocando superior aos outros. Não, eu só tô falando de uma experiência que eu tive, de uma bagagem que eu tive e que me ajuda a ser mais objetivo dentro da faculdade e tá em níveis mais elevados. Não de, eu sou mais inteligente que ele. Mas sim, eu tenho um pouco mais de experiência, tenho um pouco mais de bagagem. E isso me ajuda muito a levar a faculdade até o fim. Porque eu tenho um objetivo palpável em mente, que quando eu terminar a faculdade eu vou fazer tal coisa, seguir tal planejamento. Até porque eu consigo enxergar além das matérias, além do que está sendo ensinado ali. Então não tem aquelas dúvidas muito básicas em relação a alunos que ainda não têm aquele conhecimento básico sobre eletrônica. Por exemplo, cara, eu acendi um LED na minha vida, digamos assim, numa aula prática, talvez, eu tenho 22 anos hoje, talvez há 5 ou até mais, 6 anos atrás eu acendi a primeira vez um LED. E um cara que entra na faculdade, às vezes tem mais idade que eu, às vezes tem menos, até porque se o cara tá entrando na faculdade ele tem 18, 19, mas ele vai acender um LED lá com 19, 20 anos, tipo coisa que eu já teria feito há 3, 4 anos atrás. Então ele fica surpreso com acender o LED. Isso eu tô falando uma situação bem simples, mas para você ver a grande diferença que é quando você entra na faculdade e tem uma bagagem e quando você entra na faculdade e não tem uma bagagem. É isso que eu tô querendo dizer nessa pequena fala. Mas basicamente isso, esses fatores pedagógicos e pessoais remetem muito ao objetivo da pessoa. Ela tem dificuldade com o professor, mas ela também tem dificuldade de compreender o conteúdo que aquele professor está passando, seja na parte específica do curso ou seja na parte do ciclo básico. Vai ter deficiência nessa parte de eletrônica e provavelmente pode fazer você desistir do curso lá para frente. Outro dado legal que se mostrar aqui é que depois dessas categorias que eu falei para vocês, ele vai dividindo ainda mais as causas, vai entrando mais profundo nesse tipo de causa. Por exemplo, aqui ele cita que a estrutura curricular tem uma grande relevância nessa taxa de desistência, com 16%. O que mais tem, o valor mais alto aqui é o valor de 34% que está relacionado ao ciclo básico do aluno, ou seja, engenharia e ciências. Ele fala o seguinte, reprovações sucessivas nas disciplinas, principalmente na parte de cálculo diferencial integral. Então, a parte do ciclo básico realmente pega muito na faculdade de engenharia. E na engenharia eletrônica não vai ser diferente.
Por isso que é muito importante, se você é um cara que está vindo do ensino público, se você é um cara que não tem uma bagagem boa do ciclo básico, tem dificuldade de fazer o Enem, por exemplo, você vai ter dificuldade dentro da faculdade de engenharia, independente se a faculdade é privada ou é pública. Então você tem que ficar atento com isso, pegar essa bagagem, ou seja, além do olhar para a eletrônica, você precisa ter um olhar para o ciclo básico, você precisa ir atrás disso. Cursinhos geralmente resolvem esse tipo de problema, mas eu não aconselho aqueles cursinhos que você faz só para passar, porque daí você entra com uma intenção muito de decorar as matérias, porque infelizmente o vestibular te leva a isso, te propõe a isso, ó, decora, daqui a pouco eu esqueço, mas se você esquecer, depois você vai entrar na faculdade e vai precisar de tudo aquilo que você esqueceu. Então, cara, planeja bem a sua rota de aprendizado antes do vestibular para você conseguir chegar lá um aluno, um estudante mais capacitado e que não enfrente esse tipo de problema no ciclo básico. Eu, por exemplo, no primeiro semestre enfrentei esse tipo de dificuldade no próprio cálculo, em matérias como física. Minhas notas na maioria das matérias ficaram bem na média. Eu fui conseguir elevar um pouquinho elas conforme o curso foi passando, conforme eu fui ganhando experiência. Mas o primeiro semestre serviu de aprendizado para eu ver que, cara, não importa se eu tive só o olhar, se eu tive o olhar da eletrônica, né? Se eu tive o olhar da elétrica, se eu tinha um conhecimento até que melhor do que eu tinha do ensino médio, passando por essas instituições como o Senai e ETEC, o primeiro semestre me mostrou que, olha, independente de tudo isso, cara, você vai precisar ir um pouquinho mais a fundo no ciclo básico. Não importa se você sabe instalações elétricas, se você sabe eletricidade básica, se você sabe manipular e até criar projetos eletrônicos. Você também precisa do ciclo básico. Aprofundando ainda mais nas subcategorias relacionadas a esse estudo, tem algo que eu acho muito importante e que reflete ainda mais essa importância de você ter uma experiência com eletrônica antes da faculdade. Não só uma experiência do ciclo básico, que é o que a maioria das pessoas se preocupam e vão atrás no começo. Tipo, eu quero fazer eletrônica, parece algo legal, tem alguém me dizendo que é legal, mas eu não sei muita coisa. Agora, do ciclo básico, tem muita gente enfatizando a mesma coisa. E aí você fica só nessa de ciclo básico, mas entra na faculdade sem objetivo e não consegue se formar. Então tem outro dado interessante que mostra isso que eu estou querendo dizer, de ter o contato com a eletrônica é importante antes da faculdade. Aqui tem várias... Depois eu posso colocar esse estudo aqui para vocês. Mas tem várias subcategorias aqui que levam a totalidade de 100%. Duas delas, somando a porcentagem delas, dá 13%. É um pouquinho baixo em relação ao todo, a quantidade que tem aqui, mas também é significativamente relevante. Quais são esses dois dados? Interrelacionar os ciclos básicos e profissionais. Por quê? Quando você está lá no ciclo básico, talvez integrar, derivar e outros conceitos físicos ou químicos não façam sentido na sua cabeça ou eles sejam muito teóricos ainda. Você tem aquela mesma visão que você tinha lá no ensino médio. Você não consegue relacionar aquilo ao que você realmente quer estudar, que é a eletrônica. Então, essa partezinha, ela pega muita gente. Porque ela fala, por que eu tenho que saber cálculo? Por que eu tenho que saber integrar e derivar se eu nunca vou usar isso na sua vida? O que é mentira. E você vai ver depois nas matérias específicas de engenharia eletrônica. Você também vai usar muito cálculo, principalmente porque o engenheiro ele vai muito a fundo na causa, principalmente na hora de projetar algo. E aí ele precisa saber essas relações minimamente para conseguir fazer diversos projetos. Várias vezes o ciclo básico me ensinou em projetos relacionados à parte de eletrônica. Então, quem não teve a experiência eletrônica com eletrônica, né, não consegue enxergar isso no ciclo básico. E isso pode ser prejudicial dentro da faculdade e no seu caminho até o final dela. Outra parte importante, aplicação prática para os alunos do ciclo básico. Por quê? Ciclo básico, matemática, física, química e outras matérias como programação e etc. É muito teórico, não tem aquela coisa prática, você não consegue enxergar as coisas no mundo real. E isso te impede significativamente de concluir a faculdade porque você não vê perspectiva a longo prazo. Então, cara, pega esses dados que eu coloquei aqui para você, analisa, vai atrás, pesquisa, porque você vai entender que realmente é importante. Além do ciclo básico, além de você ter uma bagagem interessante, ter um domínio completo do ciclo básico, também ter suas relações, seu conhecimento sobre eletrônica de maneira minimamente aprofundada. Para você não ter esse problema, esse tipo de relação, esse tipo de problema que afeta você dentro da faculdade que eu citei aqui nessas duas subcategorias. Falando um pouquinho agora de experiência minha, uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente agora que eu já estou um pouco mais avançado no curso, é conseguir
ir mais a fundo e solucionar várias das minhas dúvidas que eu carreguei desde os meus 15 anos de idade. Então, conforme você vai entrando em várias instituições para fazer eletrônica, para estudar essa parte de eletrônica e de eletricidade, você vai acompanhando algumas coisas que para você talvez não faça sentido naquele momento. Você não está preparado para entender aquilo naquele momento, e aí você não consegue entender com tanta profundidade. E aí você vai carregando aquilo, mas por que é assim realmente? O que afeta todo esse ecossistema para que aquilo funcione daquela maneira? E você começa a levantar vários questionamentos durante essa sua carreira profissional na área de eletrônica. E isso vai sendo muito respondido dentro da faculdade de engenharia eletrônica. E isso é um outro ponto principal que me leva a definir que ter experiência com eletrônica é muito importante antes de você entrar numa faculdade de engenharia eletrônica, porque isso te leva a ter uma visão mais ampla da coisa e não tão limitada quanto alguém que sai somente do ensino médio e vai direto para a área da eletrônica. É que nem aquela ocasião que eu citei para vocês. O cara se surpreender com a ligação do LED, coisa que talvez quem esteja no ensino técnico, que tem acabado de sair do ensino fundamental, já esteja fazendo lá com seus 14 anos de idade. Não estou comparando as pessoas, minha intenção aqui não é denegrir ninguém, nem falar que um é mais inteligente que o outro, mas assim de mostrar como as experiências podem te afetar futuramente. Então por isso que eu acho que é muito importante você ter essa experiência com a eletrônica, porque daí a engenharia eletrônica não vai ser para você criar suas dúvidas, e sim para você tirar suas dúvidas. Eu acho que isso te forma um profissional mais completo lá no final. Respondendo algumas perguntas que eu também acho interessante de colocar nesse tema aqui, que eu coloquei para responder nesse podcast, é o seguinte: o que é mais importante tirar dentro de um curso profissionalizante ou técnico? Cara, como você vai entrar lá muito cru como estudante, principalmente se você vem de uma rede pública, eu lembro que quando eu tive minhas primeiras aulas de ciências no Senai, eu não sabia que era possível substituir uma fórmula na outra. O professor passou um desafio que ele poderia dar mais ponto na prova ou em algum trabalho, alguma coisa assim. E aí, basicamente, você só precisava substituir uma fórmula na outra. Eu não fazia ideia de que aquilo era possível. E eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, ou 16. Então, percebe a discrepância do ensino com que eu sabia, por exemplo? Então, essa relação que você vai aprendendo já num curso profissionalizante ou num curso técnico também é muito interessante. Mas ela não compreende todo o ciclo básico. Fica ligado nisso, porque eu achei que sim, e quando eu cheguei lá, eu tomei a bica vendo que não. Além disso, o que você pode tirar lá de dentro? Como você vai ver as coisas muito na prática, você vai ter um conhecimento de tipo, aquilo aconteceu, mas você não tem o conhecimento nem o domínio completo de por que aquilo aconteceu. Então você vai aprendendo, mas só com o tempo, não precisa ficar desesperado, só com o tempo você consegue sintetizar aquilo na sua cabeça. Você consegue fixar aquilo na cabeça, gerar uma dúvida e aí sim responder essa dúvida e ter o conhecimento sobre aquilo. Eu lembro que quando eu estava no Senai, o pessoal fazia diversas perguntas, né? Alguns alunos específicos. E eu ficava olhando, cara, eu não tenho capacidade de ter uma dúvida dessa hoje. Isso falando na época do Senai. Quando eu entrei na faculdade, era totalmente diferente. Eu lembro de uma pergunta, quer dizer, não lembro da pergunta em si, mas eu lembro de uma pergunta que interessou muito a professora de cálculo 2 durante a faculdade. Eu fiz uma pergunta assim, eu liguei vários elementos e consegui gerar uma dúvida super interessante que ela parou a sala inteira para prestar atenção na dúvida que eu tinha perguntado para ela. Então são coisas que você adquire conforme o tempo. Não precisa ficar desesperado, mas isso você vai tirar de lição aí se você entrar num curso técnico ou profissionalizante. Outra pergunta. Como que você pode entrar nesse tipo de instituição? Primeiro você tem que verificar a sua localidade, ver o que tem aí de opção para você fazer. Pode ser que alguns lugares não tenha. Aí eu já... Se você souber alguma opinião sobre isso, alguma opção para dar para essa pessoa, comenta aí fazendo um favor. Mas se você for entrar numa instituição como o Senai, ou ETEC, instituições federais também, tem curso técnico, tem outra chamada Liceu aqui em São Paulo, não sei que cursos tem. Mas se você for entrar nesse tipo de instituição, você provavelmente vai ter que fazer um vestibulinho onde vai te cobrar assuntos básicos do ensino fundamental. Ou seja, se você não tiver uma boa bagagem lá do ensino fundamental, se você é um cara que nem eu que só estava jogando bola, provavelmente você vai ter dificuldade. E como eu contei na minha história no primeiro podcast, eu não consegui ingressar na primeira vez. Tive que estudar mais um pouco, para aí sim conseguir entrar num curso profissionalizante, aí já na segunda vez. Outra pergunta que é muito interessante. O que eu devo levar em consideração, né? Pensando no cenário atual de pandemia, o que eu devo levar em consideração na hora de ingressar num curso EAD? Galera, eu acho que você já deve estar cheio desse tipo de gente divulgando curso na internet. Na eletrônica em si, ainda é muito raro. São alguns
cursos específicos e são algumas pessoas específicas que realmente fazem um conteúdo nessa área. Tem um professor que ele é do Senai, que ele faz um conteúdo muito bom de eletrônica, até mesmo para engenharia, muito interessante. Tem algumas coisas básicas lá bastante interessante, mas também para curso técnico serve bastante. Tem um outro cara que já está mais focado na parte de engenharia, mas também não é um conteúdo, como que eu posso dizer, não é um conteúdo muito explicativo, então se você estiver numa posição mais básica vai ser difícil de você entender, mas o cara também é bom, principalmente na parte prática. E eu só lembro desses dois, depois talvez eu coloque o nome aí pra vocês. Mas da parte de eletricidade em si, tem dois que eu considero que são os melhores, que é o Ingerhal, que é o André que faz a maioria dos vídeos, e na parte mais eletrotécnica, de instalações elétricas, e também tem o Mundo Elétrico, que é da mesma área. Então acho que esses dois são os melhores nessa área, e o que tem mais hoje é conteúdo para eletricista. Então, da elétrica, o conteúdo mais denso hoje no mundo digital é a parte de instalações elétricas propriamente dito. Mas o que eu analisaria se você fosse entrar num curso EAD pela internet é, primeiro, se você estiver num nível muito básico, não entre em cursos completos. Não entre em cursos completos. Não ache que você vai fazer um curso profissionalizante ou técnico na internet. Talvez você consiga. Talvez você tenha condições de comprar equipamentos e fazer tudo em casa. Mas é bem raro essa situação acontecer e eu não aconselho. Aconselho você ir lá trabalhar com um profissional que vai te dar boas práticas. Mas se você já é um cara que tem uma experiência boa, por exemplo, eu fiz Senai e depois fiz ETEC. Se eu tivesse feito Senai e quisesse fazer um curso de EAD, já era bacana, porque eu já tinha um conhecimento e já sabia trabalhar na área. Então aí eu conseguiria pegar, linkar o meu conhecimento com o que o cara tava falando ali no EAD, para ele ver se ele não tava me enrolando também, porque tem muito curso bem na superfície, assim, não te mostra nada, te vende algo fantástico, mas além não te mostra nada. Para um cara que tá no básico, talvez ache que aprendeu tudo. Mas, cara, a maioria desses cursos querem somente ganhar dinheiro. Então, eu pretendo não. Se você fosse analisar, falei a palavra errada, se você fosse analisar esse tipo de curso, foque muito em verificar se o cara tem suporte. Às vezes você entra na página do curso, é aquela coisa bem mal feita. Às vezes você manda e-mail, os caras não te respondem. Então verifiquem esses dados, porque pode ser interessante na hora de você entrar no curso no EAD e não perder o seu dinheiro e muito menos o seu tempo. Apesar da maioria deles oferecer garantia. Mas a garantia é de um tempo bem curto. Às vezes você não tem parâmetros para saber se aquele curso realmente foi bom, porque não deu tempo de você fazer, por exemplo. Então, na hora de entrar num curso EAD, se você for entrar, analisa esses fatores que vai ser muito interessante, principalmente a ementa. Por isso que eu digo, você precisa ter uma certa experiência para analisar a ementa, porque se você não sabe nada, como é que você vai analisar aquele ementa? Então eu até pretendo divulgar alguns aqui no canal, mostrar para você como você pode fazer isso, pegar alguns cursos na prática e falar, olha, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena. Num outro vídeo eu faço isso com vocês. Galera, eu acho que esse é o vídeo de hoje. O vídeo passado eu contei um pouco da minha história, da minha experiência. Esse vídeo eu tentei te mostrar por que é tão importante, tanto com dados, tanto com a minha experiência, fazer algo com eletrônica antes da faculdade. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu like para me ajudar, compartilha com seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, que eu com certeza vou te responder. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.